em que ele manda chamar os intérpretes, os homens videntes, sábios da Babilônia, mas ninguém soube dizer qual era o sonho do rei. Mas tinha um homem ali que o Senhor havia preparado para tal. E a gente vê que naquele primeiro momento daquele sonho em que Daniel vai interpretar e detalhar aquela estátua, a gente vê uma estátua fragmentada, uma estátua que revelava que os reinos, eles se levantam e eles caem, que os grandes homens e reis, eles são levantados, mas eles passam. E ali Daniel, ele interpretou aquele sonho do rei. E naquele sonho o rei Nabucodonosor era o cabeça de ouro daquela estátua. E as demais partes da estátua Daniel vai fragmentar e revelar pelo Espírito de Deus que Deus haveria de levantar outros reinos, que aquele reino iria passar, porque era reino de homem, e tudo que é do homem passa, mas o que é de Deus permanece para sempre. E ele vai revelar que aquela grande estátua que o rei viu, que era uma estátua com cabeça de ouro, com bronze, com prata, com ferro, e os seus pés eram ferro misturado com barro, e que uma grande pedra, uma grande rocha era lançada sobre ela, e como seus pés não tinham firmeza, caía tudo. E mostrava que todos os reinos vão passar, iriam se reduzir a nada, mas que teria um reino que seria sempre eterno, que seria levantado, e que este nunca mais passaria. E esta revelação, esse sonho já mostrava o reino do Messias, o reino do nosso Cristo, do nosso Deus, do nosso Rei, que reina eternamente. Ele é o Senhor. Todos os governos se levantam e caem, geração após geração, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Ele tem o controle, o poder e o domínio sobre todas as coisas. E o homem só vai até onde ele permite que ele vá. Mas parece que diante de toda essa interpretação dada pelo sábio Daniel, não foi suficiente. Não passou muito tempo para a grandeza de Nabucodonosor, a ostentação, o poder, os feitos que já haviam tomado conta dele, da sua cabeça, o orgulho, a vaidade, a presunção. Ele achou por bem agora, além dos deuses da Babilônia, ele levantar o quê? Uma grande estátua. E essa estátua agora não era uma estátua só com a cabeça de ouro, mas era uma estátua toda de ouro. A estátua que Daniel viu era uma estátua fragmentada com todos esses metais e barro, mas ele mandou fazer uma toda de ouro. É o que está descrito aqui. E o interessante, queridos, que eu comecei a perceber nesse texto, é que a estátua, ela tinha 60 côvados de altura. 60. E tinha 6 côvados
de largura. E mais, os instrumentos que iriam tocar para que o povo se curvasse seriam 6. 6. E a gente vai observar que o número 6 é o número do homem. Isso aqui era coisa de homem, era ideia de homem. É quando o homem está tomado pelo orgulho, pela presunção, e ele faz para si deuses. Ele constrói para si os seus deuses. E ali, queridos, seria um culto de adoração, seria a consagração. E ali havia uma ordem que a gente leu aqui. Ele mandou convocar todos os homens importantes do reino. A gente pode observar que nesta reunião, nesta adoração, neste culto de idolatria, estava ali toda a cúpula do reino, todos os homens importantes que a gente leu aqui. Eram os príncipes, os governadores, os capitões, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, todos os oficiais. Todos esses homens importantes estavam todos reunidos ali. E havia uma ordem. Havia uma ordem para todo o povo. Havia um decreto. Que quando eles ouvissem em todas as províncias, e todo aquele povo que estava ali presente ouvissem o som da música tocado por esses 6 instrumentos, todos que estavam ali em pé diante daquela estátua deveriam se curvar. Todos deveriam se curvar. Queridos, e na Babilônia, a soma total de toda essa estátua iria dar exatamente 666. 60, né, da estátua. É isso? Mais 6 côvados e mais 6 instrumentos. 666 era a soma total também dos 3 principais deuses da Babilônia. Sabe qual eram os números dos 3 principais deuses da Babilônia? Primeiro, a deusa Instar. O número dela era 600. Outro principal deus era o Bel, que lá na frente ele vai ser conhecido no Novo Testamento como Belzebu. O número de Bel era exatamente 60. E aí vem mais o deus Marduk. O deus Marduk, o número dele era 6. Então aquele culto, querido, era um culto que estava ali sendo oferecido ao próprio Satanás. Era um culto ali que estava em primeiro lugar quem? O homem, que era o grande rei Nabucodonosor. Era o homem. Em segundo lugar, aquele culto ali, toda aquela cúpula, estariam se curvando, entregando a sua adoração aos ídolos de Babilônia. E em terceiro lugar, eles estavam se curvando perante Belzebu, que é o príncipe dos demônios, ao próprio Satanás. E ali havia uma ordem dada por Nabucodonosor para que todos se curvassem.
Só que ele não sabia uma coisa, querido. Ele não sabia uma coisa: que crente verdadeiro, crente fiel, ele só adora, ele só se curva diante do Deus Pai, diante do Deus Filho e diante do Deus Espírito Santo. Ele não vai se curvar diante de outro Deus, porque a adoração do crente é algo valioso. Satanás, ele está disposto a oferecer aquilo que ele não tem pela tua adoração. Foi o que ele fez com o Senhor. Todos esses reinos e a sua glória eu te darei, se prostrares e me adorares. E o Senhor vai responder que aqueles que são de Deus só adoram a Deus, porque toda adoração ela é exclusiva para o Deus vivo. Nós não adoramos, nós não nos curvamos diante de outros deuses, a não ser o Deus único e verdadeiro. Satanás daria tudo, ofereceria tudo. Ele está barganhando e oferecendo muitas coisas pela adoração do crente. Ele trabalha 24 horas para que o crente deixe de adorar o Deus vivo, para entregar uma adoração a Ele. Mas o verdadeiro crente fiel, ele prefere ir para a fornalha do que se curvar, do que adorar, do que se render aos caprichos de Satanás. Ele oferece todos os reinos e a sua glória. Porque, irmãos, o que deixa ele mais irritado, o que deixa ele mais desesperado, aleluia, é porque você entrega uma adoração ao Deus vivo e você não quer nada em troca. Porque você o adora pelo que ele é, não é isso? Não é isso que você canta? E esse louvor, esta adoração deve ser verdadeira, vem genuína. É quando nós dizemos: se ele fizer, eu adoro. Mas se ele também não fizer, nós vamos continuar adorando. É isso. Porque é uma adoração que sai, que parte de um coração voluntário, cheio de amor, cheio de convicção, cheio de gratidão, porque o que Ele já fez por nós já é suficiente. Porque se hoje, a partir de hoje, Ele não fizer mais nada, o que Ele já fez será suficiente para que a gente continue adorando. Adorando, adorando, adorando e adorando. Aleluia. Porque somente o Deus vivo, que é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, é o Deus de Mesaque e é o Deus de Abdenego, somente a Ele todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Nós vamos continuar adorando a Ele, porque se Ele abrir a porta, nós vamos adorar. Mas se Ele não abrir, nós vamos continuar adorando. Amém, queridos? Se Ele curar aquela enfermidade, nós vamos adorar.
Mas se Ele não curar, se for para a glória dEle, se for para Ele recolher, se for para Ele levar, nós também vamos continuar adorando. Ele é Deus. Se Ele quiser livrar, foi o que eles disseram. Se Ele livrar, nós vamos adorar. Porém, se não vier o livramento, nós vamos para a fornalha adorando, louvando e exaltando o Deus que tudo pode fazer. Grande é o Deus de Israel. A música tocou e todos se prostraram. Mas aí sempre tem aquele que dá uma olhada assim. E quando olhou, eu tenho certeza que ali tinha mais judeus ali, que eram governadores, que tinham cargos e tudo, que tinha alguma coisa ali, mas não se curvaram. Mas estava lá 3 jovens que chamou a atenção. Ali tinha 3 jovens que chamou a atenção, queridos. Porque uma coisa que Satanás tem raiva é da posição que Deus te colocou. Ele tem muita vontade que tu deixe, que tu abra mão. Satanás, ele trabalha dia e noite para tomar aquilo que Deus te deu. Será que eles estavam tão preocupados porque aqueles jovens não se curvaram? Ou será que aqueles jovens tinham cargo e posição ali? O texto vai dizer que eles vão chegar para o rei e vai dizer: rei, aqueles que tu deu a eles o quê? Negócios no reino, homens de posição, homens de confiança, eles não fazem caso de ti. Está vendo, irmãos? Na verdade, eles estavam interessados mesmo, era em derrubar aquele jovem, era em destruir aquele jovem. Se você for estudar minuciosamente o texto, aqui tem algo muito parecido com o que aconteceu com Daniel, que foi para a cova dos leões. Será que era porque Daniel era um homem devoto que adorava o Deus vivo? Somente isso porque ele era judeu? Ou porque Daniel era um pretenso do rei para ir governar sobre todos eles e eles não queriam isso? Aqui estava. Homens, no versículo 12, aos homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste, porque eram homens de negócios, eram homens influentes, eram homens que brilhavam, eram homens que causavam inveja, eram homens de vida exemplar, eram homens que incomodavam os demais, eram homens que prosperavam nos negócios que a eles eram confiados. Aproveitaram-se do momento. Aí, rei, eles não fazem caso de ti. Então, amados, acontece que esses homens continuaram de pé, porque o homem que tem convicção, o homem que tem intimidade com Deus, ele não se curva diante daquilo que Satanás coloca na sua frente. Porque, queridos, quem conhece os cânticos de Jerusalém não vai dançar as músicas de Babilônia.
Quem uma vez cantou, foi na cruz, não vai cantar e nem festejar diante das músicas profanas que Satanás tem levantado. Não. Quem pula no Espírito do Senhor, quem dança na presença do Senhor, no Espírito de Deus, jamais vai pular ou dançar nas festas profanas de Satanás. Jamais vai participar de um carnaval e de uma festa carnal. Porque quem uma vez esteve no Santo dos Santos, que conhece a língua celestial, jamais vai abrir sua boca para falar palavras profanas, imorais, ou cantar algo que venha exaltar os deuses da Babilônia. Não, jamais. Quem já se encheu do Espírito, como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: não vos embriagueis com vinho, que se há devassidão e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Jamais vai se embriagar com as bebidas, nas festas profanas, em um culto profano, em um culto, em uma adoração a Satanás. Não. Mas foram levar o caso ao rei Nabucodonosor. Os caldeus que ali estavam, rapidamente estavam na presença do rei. Só que o rei disse: eu quero é ver. O rei se irou e disse: eu quero ver. Conversou com eles e deu uma ordem: vocês precisam se curvar quando os instrumentos tocarem. Mas eles já deixaram bem claro, eles já responderam e já falaram para o rei: não necessitamos te responder sobre este assunto. No versículo 16, eles vão dizer: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem pode. Ele pode todas as coisas. Jó vai dizer: ele pode fazer. Eu bem sei que tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus propósitos jamais poderão ser frustrados. Quando Ele quer fazer, Ele faz, e não há quem possa impedir. E quando Ele se levanta para entrar na fornalha, para livrar crente, Ele faz. Aqui está. Se não fica sabendo o rei, eles já deixaram bem claro que não serviremos aos teus deuses. Não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estava decidido. Porque o crente, ele já tem sua decisão na ponta da língua. Ele não vai pensar, ele não vai decidir, ele não fica cocheando entre dois pensamentos, ele não fica em cima do muro, ele já tem uma resposta concreta. Ele não pensa duas vezes. A resposta dele é: não serviremos a teus deuses, e nem nos curvaremos, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Está decidido.
Está decidido. Queridos, é nesse momento. É nesse momento da decisão que o caráter do crente é provado. É aqui aonde nós sabemos se nós somos crente ou não somos. É na hora da prova de fogo. É nesta hora aqui que vai ficar provado para nós e para quem está ao nosso redor, porque o nosso Deus já sabe se nós somos crentes ou não. Se a nossa fé é superficial, se a nossa crença é superficial, se a nossa adoração é apenas um teatro, é nesse momento que vai ficar provado e decidido a quem verdadeiramente nós adoramos. É aqui aonde é revelado. A fornalha, ela revela o caráter. A fornalha também ela promove, ela fortalece, ela exalta o cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele vai passar pela fornalha e ele vai sair de lá mais fortalecido. Satanás agora vai ter medo quando vê ele de longe. Quando Satanás vê o crente que passa na fornalha, ele dobra a esquina e vai por outra rua. Porque ele tem medo. Porque ele sabe que não pode se meter com esse crente. Porque esse é fiel. Porque esse não se curva. Porque esse não se vende. Porque esse é de Deus. Agora Nabucodonosor, querendo se enaltecer mais ainda, mostrar que ele era quem mandava, que ele era o soberano para o povo dele, para os súditos dele. Mas ele esqueceu que acima dele estava o Altíssimo, e que o poder do homem só vai aonde ele quer. Sabe qual foi o grande mal de Nabucodonosor? Foi sua exaltação. Quando ele disse: manda aquecer a fornalha, quantas? 7 vezes. Foi mexer com quem? Foi mexer com quem? Manda aquecer a fornalha 7 vezes. Ele esqueceu que o 6 é o número do homem, e que o homem só vai até onde o Senhor quer. O homem só dá um passo até onde Deus quer. O homem só vai viver, só tem fôlego de vida até onde o Senhor quer. Aqueceu 7 vezes. Manda aquecer 7 vezes. Queridos, era tão quente que os homens que levaram foi pregado aqui. Eles morreram só pelo calor. Só pelo calor. Agora interessante, queridos, é que eles não tiraram as vestes deles. Aquelas vestes, queridos, eram vestes de nobres. Eram homens de negócios do rei. Eram autoridades. O problema aqui, queridos, que foram rapidamente ao rei, eram homens de posição dentro do reino. Tudo que eles queriam é que eles perdessem aquelas vestes. E você sabia que o Senhor lhe te deu uma veste nova? A tua vestimenta já não é mais a mesma.
Agora, queridos, quando eles entraram na fornalha, a única coisa que foi queimada ali foram as ataduras, as amarras que os prendiam. Mas por que não suas roupas? Suas roupas também eram de tecidos. Porque na fornalha acontece muita libertação, transformação. E ali, depois que você passa todo aquele processo, é onde Jó foi dizer: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o viram. Aqueles 3 jovens passaram por toda essa pressão, por toda essa provação, foram para a fornalha, mas lá dentro da fornalha eles conheceram o 4º homem. Lá dentro da fornalha eles andaram e passearam, e lá estava o Filho de Deus. Nabuco queria ver, e ele viu. E ele olha para dentro da fornalha, e ele vai dizer: mas foram lançados 3 homens na fornalha, porém eu vejo 4 homens. E o 4º homem que eu vejo é semelhante ao Filho de Deus. Amados, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é o Altíssimo. E ai do homem que se levantar para querer afrontar a Deus e ao seu povo, aos seus ungidos, aos seus escolhidos, aqueles que não se curvam diante de Satanás, aqueles que não se curvam diante de deuses, que não adoram a deuses, aqueles que não se curvam diante de homens, mas aqueles que adoram apenas ao único Deus verdadeiro. Porque este é o maior mandamento: chamar Israel. Ó Israel, o Senhor é um, é o único Deus. A nossa adoração, ela não pode ser repartida, não, com outro Deus. A nossa adoração, o nosso louvor é unicamente ao Deus verdadeiro, a Yahvé. O seu nome é Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Glória a Deus, aleluia.